Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo cortou ali no final da aula 2, tá? Mas ali eu ia só falar que a responsabilidade da cadeia de custódia fica em posse dos agentes que finalizaram ali a coleta dos materiais, tá? E a guarda. A gente vai ver cada um deles agora bem especificamente, tá? Vejam, após a alteração do Código de Processo Penal com o pacote anticrime do final do ano, então a gente acrescentou aí lá no capítulo 2, que antes era só do exame de corpo de delito e das perícias em geral, que foi o que a gente viu anteriormente, tá? Foi acrescentado mais uma tópica dentro do capítulo. Então agora ele passou o capítulo a ser do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral, tá? Então, com a inovação pela Lei 13.964 de 2019, a gente tem então a conhecida cadeia de custódia. Isso, gente, cadeia de custódia, quando vocês assistem seriados americanos, principalmente lá, eles têm essa previsão, tá? Eles têm essa ideia da cadeia de custódia e isso é muito sério para eles. Inclusive, se a cadeia de custódia lá for quebrada, for violada, aquela prova passa a ser inadmissível, tá? Aquela prova tá adulterada, aquela prova não tem mais a validade, o peso em que ela tinha naquele procedimento, tá? Então agora a gente tem o artigo 158A do Código de Processo Penal, tá? E ele fala assim: quem não tá com o código e quem tá com o código sem ser atualizado aí, né? Porque dezembro de 2019, abre o código no computador no Planalto, faz igual eu abri o código aqui. Apesar de que chegou essa semana o meu código novo, até mostrar para vocês aqui, eu comprei o Renato Brasileiro, Código de Processo Penal comentado, tá? Porque querendo ou não, gente, tiveram várias alterações e são coisas novas, coisas diferentes, tá? Então como a gente não tinha, eu nunca tive doutrina básica falando sobre cadeia de custódia, tá? Então a gente tinha aí alguns peritos em criminalística que falavam disso, né? Mas assim, não era uma leitura básica na época que eu fiz graduação, inclusive, né? Muito tempo atrás. Então eu me obriguei a comprar o Código de Processo comentado, e daí eu resolvi comprar o do Renato Brasileiro, que é um dos melhores, é o que eu mais gosto, assim, hoje na atualidade, tá? E do professor Auri Lopes também. Eu acho que vale a pena o investimento nesse ou no do professor Auri Lopes, tá? O Renato Brasileiro, ele faz vários comentários ao professor Auri, então eu acho que é super válido, né? Sem contar a simpatia do professor Auri, né? Que vale a pena também pela simpatia dele. Mas vamos continuar então, gente. Artigo 158A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, tá? Então, a cadeia de custódia, gente, tecnicamente, ela vai ultrapassar o próprio processo, tá? Porque vamos supor aí, eu se fosse advogada criminal, eu gostaria que a cadeia de custódia se mantivesse até o trânsito em julgado em definitivo, aquele trânsito em julgado que não cabe nem mais revisão criminal, né? Ou superou aquele prazo para revisão criminal. Eu gostaria que a minha prova daquele processo se mantesse rígida até esse momento, né? Para que, se surgir alguma outra coisa, alguma outra dúvida, outra testemunha, eu possa confrontar as provas, né? Em sede de revisão criminal aí, tá? Então, o parágrafo 1º do 158 fala que o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais sejam decretada a existência de vestígios. Paramos aqui já, tá? Por quê, gente? Esse parágrafo 1º fala que o local, a cadeia de custódia inicia-se com a preservação do local ou com procedimentos policiais ou periciais,
tá? O que é isso, gente? O Renato Brasileiro, ele vai falar pra gente assim, que a cadeia de custódia se inicia com a chegada da autoridade policial no local do crime. Gente, a autoridade policial, já falei isso várias vezes para vocês em sala de aula, é o delegado, tá? A autoridade judicial, o juiz. Então, tecnicamente, o delegado ele tem que obrigatoriamente estar no local do crime, tá? Se ele não estiver no local do crime, a cadeia de custódia já começa a ser ferida aí, tá? Quer ver? A cadeia de custódias inicia-se quando a autoridade policial, delegada de polícia, comparece ao local do crime, providenciando o isolamento, a preservação, a proteção, o acautelamento e a custódia da cena do crime em obediência ao que prescreve o artigo 6º do CPP, passando pelos demais peritos criminais e legistas, bem como os demais peritos que em laboratórios apropriados irão comprovar a veracidade de tais elementos probatórios, tá? Então, assim, gente, o não comparecimento do delegado de polícia inviabiliza a cadeia de custódia, porque o procedimento em si inicia-se com ele, tá? Ele isolando o local do crime, coletando provas, e aí a coleta de provas é desde os vestígios detectados, as testemunhas que você tá tecnicamente ouvindo, né? O testemunho delas, e outros elementos que ali possam servir como prova, tá? Isso deve ser feito pelo delegado. Na prática, gente, o primeiro entreveiro aí que a gente vai ter, na prática, o que acontece? Quem são os primeiros que chegam no local do crime? A polícia militar. E a partir daí, eles têm sim um manual de como que eles devem agir quando eles chegam num local de crime, tá? Eles têm um manual, esse manual é próprio da polícia, dentro das escolas, né, preparatórias, eles aprendem isso, mas tecnicamente a gente na prática acaba vendo que é um monte de gente, é um tumulto, é uma gritaria. Então, dependendo da situação, a cadeia de custódia ela já começa por ali a ficar inviabilizada, né? Então, a gente vai ter que ter aí um grande esforço das unidades Polícia Civil, Polícia Militar e outras entidades para garantir que o início da cadeia de custódia se dê efetivamente, né? Se dê com uma limpeza no local do crime, né? Desde tirar curiosos, tirar as pessoas, né? As pessoas que estão ali, que não participam, que não viram, que não contribuem e que não auxiliam em nada, né? Então, a gente vai ter que ter um trabalho realmente levado a sério por essas pessoas, tá? E outra coisa, né? O delegado no local do crime. O delegado tem que ir no local do crime. Senão, inclusive, o professor Renato Brasileiro fala que ele pode cometer o crime de prevaricação, né? Porque tá deixando de atuar quando deveria atuar, né? Esse é o crime de prevaricação. Então, assim, é até uma alteração do comportamento, né? Hoje que a gente vê. Então, isso é muito importante, tá? Parágrafo 2º, gente. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação, tá? Então, ele tem que identificar ali, coletar, selar. Essa selagem, gente, o professor Renato, ele traz pra gente como que deve ser essa custódia dessas provas, tá? Então, assim, obrigatoriamente ficará consignado no registro próprio, indicando o local, data, hora, nome do profissional e sua respectiva firma, tanto de quem entregou quanto de quem recebeu. As etiquetas têm de conter a descrição sumária do elemento probatório, do local coletado, do local da coleta, data, hora e a lavra do profissional que o coletou, tendo por fim o lacre, tá? Isso é
também indispensável, tá? Porque a gente precisa saber, putz, esse projétil deflagrado aqui, a gente encontrou aonde? A gente encontrou ao lado da cabeça da vítima, onde tinha uma entrada pérfuro contusa, iniciando no lóbulo direito frontal e saindo pelo lóbulo esquerdo frontal. Então, se tinha um projétil, a gente sabe que o tiro foi a queima-roupa, tinha vestígios de pólvora na vítima, não tinha? Sabe, tudo isso indica coisas como o tiro foi a queima-roupa, não foi. Esse projétil foi encontrado a 10 metros de distância do corpo, tá? Pelo local onde ele estava e pela profundidade em que a bala que atingiu as costas da vítima foi encontrada, pode-se, pela física, eles são os peritos que vão calcular, né, que vão ver que essa bala atingiu a vítima a tantos metros que foi atirada, né, foi disparada a tantos metros de distância, tanto que se alojou na costela direita superior e blá blá blá, tá? Então, assim, tudo isso serve pra gente entender como que o fato se desenrolou, se desenvolveu, tá? Para entender a dinâmica dos fatos ali envolvidos no crime, tá? Então, é importante? É muito importante, tá? Por quê? Hoje, o que a gente tem? Hoje, uma cena de homicídio. Você vai ter um croquis do local do crime, tá? É isso que você vai ter. O croquis mostrando onde que estava o corpo, onde que estavam as provas, as outras provas que foram identificadas, e daí o laudo cadavérico atestando onde que entrou a bala, onde que saiu, se for uma morte por arma de fogo, né? Onde que entrou, onde que saiu, possível a tantos metros, não possível a tantos metros, tá? É isso que a gente tem hoje. Então, claro, isso também provavelmente vai continuar sendo parte do procedimento investigatório essencial, né? O croquis ali do crime, para você conseguir entender a dinâmica também, mas é importante essa identificação das provas obtidas, né? Porque tudo compõe, né, para tentar reconstituir ali na imaginação de quem está julgando, na imaginação de quem está acusando, como que as coisas aconteceram, tá? Isso também é muito importante. Então, gente, a cadeia de custódia, ela especificamente, ela vai tratar no 158B cada momento, tá? O que qual é o desenrolar da cadeia de custódia em cada momento do procedimento, tá? Então, no inciso 1, a gente fala que é o reconhecimento, tá? Essas identificações nominais, ela tá também no artigo, tá? Eu tô com o Código de Processo Penal aqui e tô com a minha apostila da lei anticrime aqui também. Então, lá no inciso 1 fala reconhecimento 2 pontos, tá? Então, vocês sabem o nome de cada momento, tá? Ato de distinguir um elemento como potencial interesse para a produção da prova pericial. Esse é o primeiro momento, é a hora em que o delegado chega e ele começa, juntamente com a sua equipe de investigadores, a identificar as provas que ali ele está encontrando. Uma pegada, um vestígio, cabelo de alguém, cabelo nas unhas, material genético, né, epiderme embaixo das unhas da vítima. Então, tudo isso são materiais potencialmente interessantes para a elucidação dos fatos, tá? Isolamento, inciso 2. Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local de crime. Então, não basta só você isolar o ambiente imediato, aquele ambiente ali ao redor do corpo da vítima. Sim, é interessante você isolar todo o ambiente, tá? Todo aquele local. Fecha a rua, fecha as saídas, começa a uma possível intervenção. O crime acabou de acontecer e por muita coincidência o delegado estava passando ali com a equipe dele, né? Pode acontecer, coincidências existem.
Naquele exato momento, o delegado fala: vem viatura, peço reforço, fecha a rua, fecha a saída tal. Ele já começa a isolar o local do crime, tá? Isso também é possível, também dá para ser feito. Mas, via de regra, os crimes, a polícia chega depois que os crimes já aconteceram há um certo tempo, né? Então, você fecha, isola e preserva todo o local imediato, onde exatamente está, se for um crime de homicídio, o corpo, ou o local que a cerca, que é o entorno, né, do local do crime, tá? Fixação. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito. O corpo de delito é o corpo da vítima, lembre-se sempre, tá? E a sua posição na área de exame, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento, tá? Então, isso sim é efetivamente o que a gente vai ver na prática, tá? Hoje em dia tem o croquis e tem as fotos. Filmagens é mais difícil, tá? Provavelmente em crimes mais complexos e de grande repercussão, inclusive aqueles em que eles fazem a reconstituição, existam filmagens, tá? Mas eu não saberia dizer, eu ainda nunca vi um crime com filmagens do local, somente fotos mesmo, tá? Até mesmo por recurso, não sei se a polícia científica tem recurso de imagens, mas talvez hoje em dia já tenha, né? Então, a descrição do local onde aquele objeto foi encontrado. Então, é o que a gente fala aqui, inclusive com o etiquetamento, o local, a data, a hora, tudo o que for possível para identificar aquele objeto, tá? Então, isso para o artigo, para a lei, chama-se de fixação, tá? A gente já volta com os outros incisos, beleza?